Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $65 mil. Bitcoin continua fraco sem conseguir romper para cima. Pelo menos as altcoins deram uma respirada. E a grande dúvida agora é o que fazer. Será que o Bitcoin vai ter mais quedas e perder os fundos? Ou será que o mercado já achou um fundo importante e a gente está pronto para voltar a subir? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho mais aqui do curto prazo, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo no 4 horas, no diário, assim. Porque eu acho importante a gente entender que a gente mudou para uma tendência de baixa nesse tempo gráfico. Além disso, vamos falar um pouco sobre a análise de sentimento, o que ela mostra para a gente aqui para as próximas horas e dias. E também vamos falar sobre onde as instituições ainda tentam segurar o mercado para cima e para baixo, tá bom? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Vamos lá. Investidores, então vamos começar falando um pouco sobre o Bitcoin no diário, tá? E no diário a situação não é muito boa, né? No diário a gente perdeu $66 mil. Era aquela região que a gente não podia perder. Inclusive, a gente retestou ela hoje de manhãzinha e não conseguiu passar, né? Então, o que a gente está vendo aqui de maneira muito clara é uma tendência de baixa no curto prazo, né? No diário, no 4 horas. E a partir daí, a gente está tendo resistências bem claras acima do preço, tá bom? Eu acho que o primeiro passo aqui para a gente sair dessa tendência horrível, seria a gente fazer um pivô acima dos $67.200. Repara que a gente deixou alguns topos importantes nessa região e é 0,382, tá? Então é a primeira zona que, se romper, a gente deve analisar os indicadores para ver se tem alguma força sendo demonstrada. Antes disso, caras, o que a gente está vendo é um mercado em tendência de baixa e com muita dificuldade para romper até zonas teoricamente simples, que não estão nem em zonas de Fibonacci importantes como $66 mil, tá bom? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é que quando a gente olha para o curto prazo, a gente tentou fazer esse rompimento aqui, deixou um voluminho no topo e já vem com tudo, com volumaço aqui, ou seja, mostrando para a gente que sempre que a gente está tentando subir, a gente volta para queda. Tenta subir, volta para queda, ou seja, realmente parece que o ímpeto comprador sumiu do mercado por um tempo e, infelizmente, isso aí está muito ligado ao mercado cripto, tá bom? Porque quando a gente olha para os mercados globais, a gente vê um S&P 500 nas máximas históricas, pô, a gente está nos 5.500 pontos, a gente vê a Nasdaq na máxima histórica, quase nos 20 mil pontos, né? Chegou nos 20 mil hoje e caiu. Talvez até por isso o Bitcoin começou a cair, né? A gente começou a cair aqui o mercado, só que a grande questão é que quando os mercados estão subindo, o Bitcoin não está subindo. Quando eles estão caindo, ele está caindo, né? Então tá fora, cara. Realmente o mercado tá bem ruim, assim. O Bitcoin tá fraco. E nesse momento eu não estou muito de olho para fazer longs de curto prazo no Bitcoin, para fazer compras no Bitcoin, justamente porque eu acho que a gente perdeu o 66 e não é uma região onde para um trade ou para compras de longo prazo no Bitcoin, eu estaria muito de olho, tá bom? Para o Bitcoin, cara, eu sinceramente vou olhar para os $60 mil como uma zona de potencial trade, tá bom? Nos 60 mil eu cogitaria fazer um trade no Bitcoin, a gente vai discutir isso aqui. E se ele for abaixo, cara, se realmente for abaixo dos fundos ali, dos 56, 55, a gente pode olhar para um investimento de longuíssimo prazo no Bitcoin. Tá, Pablo, por que você só está olhando para o Bitcoin se ele corrigir? Cara, porque a gente vendeu o Bitcoin nessa região enquanto ele estava subindo. Eu não vou recomprar aqui. Eu vou precisar de um preço mais atrativo para recomprar os meus Bitcoins. Um preço que eu traçando um Fibonacci de longo prazo, ele me deu uma compra no mínimo no 55. Antes disso eu não faço compras de longo prazo, tá bom? O que a gente fez, como vocês sabem, foi um trade, position trade. A gente encheu a mão aqui no Bitcoin entre os 60 e 57, mas a gente já saiu nesse topo dos 70 e depois com a outra metade num stop gain no 66. Ou seja, eu vejo que no momento a gente sim pode ter um trade no Bitcoin nessa região ali, talvez dos 60 e tal, mas compra de longo prazo, cara, eu tô vendo muito mais atratividade nas altcoins, né? E por quê? Porque a gente continua com as altcoins muito baratas em relação ao Bitcoin. Então, beleza que a dominância caiu bastante nos últimos dias, isso faz as altcoins subirem ou caírem menos do que o Bitcoin,
Mas a gente ainda tá num patamar aqui elevadíssimo, cara. A gente tá nos 55%, né? Isso é um patamar que, beleza, a gente tá há algum tempo brigando aqui nas últimas semanas, mas é o mesmo patamar que a gente estava, cara, antes da out-season ali de 2021, vocês me entendem? Então, para mim é uma baita oportunidade de acumular boas altcoins. E nesse momento, né, o que eu faria? A maioria das altcoins subiu muito desde os fundos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, uma Aave, a gente vê aqui que do fundo aqui, cara, ela chegou a subir 23%. Pô, não comprei Aave, tava com medo aqui, o que você pode fazer? Traçar o Fibonacci, traçando o Fibonacci, você pode ter oportunidades de acumulação nessas altcoins. Só que é muito importante entender uma coisa, cara. E tem outras ainda que foram ainda mais, né? O Magix, por exemplo, cara, olha isso aqui. Subiu 50%, né? Então, teria que traçar esse Fibonacci e olhar para essas retrações. Então, o que eu estaria fazendo agora? Eu estaria olhando para aquelas moedas que eu não comprei e que eu quero ter mais, traçando esses Fibonacci e quanto mais abaixo desses fibos chegarem, melhor para você comprar. No 0,382 para mim já seria uma compra possível, melhor possível seria lá embaixo no 0,618, 0,786, né? Mas enfim, a grande questão que vocês precisam entender é que, cara, essas altcoins, para mim elas estão em grandes oportunidades, porém tem um grande problema. O risco delas é proporcional a essas grandes oportunidades. Então, não é nada de outro mundo a gente vê essas altcoins caindo 50%, 60%, 70%, 80%. Isso aconteceu já em outros ciclos, tá? Muita gente fica falando que dessa vez é diferente. Cara, nunca é diferente. Quando alguém fala que dessa vez é diferente, cara, você pode ter certeza que tá viajando na maionese, porque nunca é diferente o mercado, né? Claro que uma coisa ou outra muda, mas quando uma pessoa fala que é diferente para tentar prever o futuro, normalmente ela erra. Tá? E muita gente falando agora que as altcoins não vão subir e tal. E a questão não é essa. A questão é que nesse momento do ciclo as altcoins nunca subiram. Tá? As altcoins tendem a subir quando o Bitcoin realmente consegue romper a máxima histórica. E a gente não conseguiu, cara. A gente está abaixo dos 69 até hoje. Né? Então você precisa entender que, pô, agora a gente está tendo ótimas oportunidades de acumulação nessas altcoins. Porém, o meu risco é muito grande. Então, se o meu risco é muito grande, eu chegar e comprar tudo agora aqui e eu, por exemplo, ter uma carteira só de altcoin, cara, eu vou sofrer e vou desistir. Tá? Não tem outra maneira de colocar para vocês mais claro do que o que acontece no mercado. Todo mundo acha que vai ficar rico aqui, mas pouquíssimas pessoas conseguem. Por quê? Porque, primeiro, colocam muito risco na carteira, mais risco do que estão dispostas. E segundo, não tem uma estratégia clara que precisa te mostrar onde você compra, mas também onde você vende. Se você não vender, você nunca vai fazer caixa. Se você nunca fizer caixa, você vai perder dinheiro aqui. Acredita no que eu tô te falando, cara. Não existe investimento num mercado tão volátil como o de cripto sem você manter um caixa forte, tá bom? Cara, pega como exemplo Warren Buffett, cara, o maior investidor de todos os tempos. O cara tá com 30% de caixa agora e você investindo em moedinha de cachorro não quer manter um caixa. E de novo eu vou ter que falar aqui porque teve vários comentários falando que o caixa não é infinito. Turma, parem de pensar no caixa como valor em dólar. Começa a pensar no caixa como porcentagem. Cara, isso não é complicado de fazer. Você tem 10 mil dólares ou 1 milhão de dólares, o seu caixa vai ser um valor. Se for 10% de 10 mil dólares, é $1.000. Se for 10% de 1 milhão de dólares, é 100 mil dólares. Pô, Pablo, tá tudo despencando. Dos meus 10 mil dólares foi para 5 mil dólares. Se você tem que ter 10% de caixa, você vai ter 500 dólares de caixa. O caixa é uma porcentagem. Beleza? Show de bola. Entendendo isso, falando sobre o sentimento, cara, assim, o sentimento não mudou muito, tá? Nesse momento aqui, a gente até teve uma melhora desde ali da madrugada e tal, só que é aquela coisa, cara. De nada serve análise de sentimentos se a gente não tiver uma mínima confirmação técnica, cara. Então, antes de romper esse 67.200, 67.300 aqui, esse pivô, cara, eu sinceramente não tô muito de olho para fazer um long aqui no Bitcoin. Por quê? Porque a tendência é de baixa, tá bom? Então, de nada adianta olhar um rompimento confirmado pelo sentimento se a tendência tá de baixa. A gente precisa, no mínimo, de uma tendência de alta para aí sim ter as probabilidades do nosso lado, beleza? Então, de maneira muito clara, para mim, eu vejo esse sentimento como pontos negativos e positivos, né? Eu acho que o ponto positivo aqui é o CVD na mínima histórica de novo, tá? Então, isso aqui me mostra que, de novo, estão vendendo muito.
Mas o ponto negativo, cara, é que qualquer comprinha que a gente tem, o preço está sofrendo muito, né, cara? Então repara, pô, uma compra de 240 milhões de dólares, formamos um topo aqui, já perdemos o fundo. Tá terrível, cara, isso é terrível, né? Então, assim, isso realmente mostra uma fraqueza muito grande do mercado, tá bom? Outro ponto negativo é que a gente tem um long short rate ainda acima de 2, né? Então a gente ainda pode ver quedas maiores para estopar e liquidar mais pessoas, né? Então, no frigir dos ovos, o que eu tô vendo do mercado? Tô vendo um mercado muito feio, muito ruim. O Bitcoin não tá conseguindo demonstrar força, tendência de baixa, né? Sinceramente, difícil acreditar que a gente já formou um fundo aqui. Mas eu acredito que muitas das altcoins já formaram esse fundo, tá? Porque elas caíram exageradamente e agora estão retraindo o 0,382. O Bitcoin tá testando aqui, olha, quase o fundo, né? Tipo assim, o Bitcoin já tá além do 0,618. As altcoins, elas estão em 0,382 e tal, elas caíram muito e agora não estão caindo tanto. Então eu acredito que as maiores oportunidades agora não estão num trade de curto prazo, não estão num trade no Bitcoin, são nas altcoins para quem não fez compras no dia da queda maior, tá bom? Eu comprei quase tudo no dia da queda maior, não tô nem olhando para comprar hoje, tá? Nem para vender, tá? Sinceramente. A minha expectativa para vendas agora seria somente com essas moedas recuperando muito, muito, muito mais do que elas recuperaram aí nos últimos dias. Beleza, caras? Para finalizar, ordens de instituições aqui, nesse momento, muito poucas ordens, tá? Então isso é um mau sinal. Não temos mais ordens abaixo ali no 64 e tal. Então isso é um sinal que pode ditar pra gente e a gente pode romper esse fundo aqui a qualquer momento, tá bom? Outro ponto importante é que acima tem algumas ordens aqui, mas é muito no curto prazo, né? Então não me preocupa muito não. Acima também não tem nada, absolutamente nada. Então a gente meio que virou uma terra de ninguém, né, caras? Então, assim, no momento, o que eu vou fazer, caras? Nem cogito vender meus bitcoins de longo prazo. Vou ficar de olho caso o Bitcoin perca o 64 para alguma altcoin que eu queira acumular, que eu não acumulei o suficiente nessa semana. E a gente fica de olho para, no mínimo, um Bitcoin rompendo ali os 67.300. Para aí sim a gente analisar os indicadores de sentimento e falar, opa, temos agora uma tendência de alta no curto prazo. E a partir daí a gente pode ver uma confirmação para a gente voltar a subir. Beleza, caras? Enquanto a gente estiver aqui nesse meio do caminho, eu acho que é um dos momentos mais complicados para fazer trades, um dos momentos mais complicados. Até tirei férias dos trades aí essa semana. Então, eu diria que é o momento de pensar no longo prazo e fazer as compras, desde que você mantenha uma estratégia clara de compra e de venda e que você mantenha caixa. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade. Ah, e só lembrando, né, cara, que no longo prazo, apesar da situação tá crítica, desculpe, no curto prazo, apesar da situação estar crítica, no longo prazo, isso aqui é uma correção no semanal, né, cara? Então não tem como a gente olhar para isso aqui e falar que vai perder para os 50. Aí é pegar realmente a bola de cristal aqui, né? A gente teria que ter um mercado despencando, um S&P 500 despencando, uma Nasdaq despencando, o que me parece bem improvável no momento. Beleza? Até o Ibovespa está subindo hoje. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade. Valeu!